Então, nesse vídeo agora eu vou ensinar para você uma coisa muito interessante, que é um formato para você produzir conteúdos incríveis, conteúdos que as pessoas de livre e espontânea vontade, elas vão amar em consumir, em aprender aquilo que você tem para dizer. É o formato do porquê, o que, como e se. O que é o negócio? Quando você vai ensinar alguma coisa para alguém, se você é como a maioria das pessoas, o que você começa a fazer? Você começa a ensinar o que você vai ensinar. Você já começa a falar, cara, o que eu vou te ensinar é isso funciona dessa forma, se você fizer isso, você vai ter isso e coisa e tal. Cara, isso, na verdade, é um erro começar com o quê? E se você faz isso, não é culpa sua, não tem o menor problema. A gente foi condicionado a começar a ensinar dessa forma. Às vezes tem gente que gasta, sei lá, 5% em explicar o porquê. E vou te dar um exemplo. Na escola, por exemplo, quando eu estudava, uma das matérias que eu mais gostava era matemática. Então eu gostava de aprender matemática. Por algum motivo aí bizarro, eu gostava de matemática. Só que quando o professor ia ensinar matemática, o que ele fazia? Ele simplesmente falava, olha, agora eu vou ensinar estatística para você. E começava a vomitar conteúdo de estatística em cima da gente. Cara, ele vomitava conteúdo de estatística. O caso da estatística especificamente foi uma matéria da matemática que eu não aprendi, ou pelo menos não me dediquei a aprender completamente, ou em todo o potencial que ela tinha. Por quê? Eu não lembro porquê, eu não lembro se na época era final de ano, eu já estava mais cansado, eu já estava mais saco cheio de matemática, mas o fato é, o professor, ele nunca gastou nem um pouquinho de tempo para me explicar o porquê que aprender estatística era tão importante. E olha só que interessante, ele vomitou conteúdo em cima de mim, eu tinha que aprender, eu aprendi, eu passei no teste e beleza, cara, depois eu esqueci a maioria das coisas que eu aprendi sobre estatística. Recentemente eu estava vendo um TED, né? Se você não sabe o que é TED, é um site que tem várias palestras de grandes nomes do mundo inteiro. E tinha um cara lá, que era um grande matemático, que ele estava explicando que a parte mais importante de toda a matemática é exatamente a estatística. Na verdade a parte da matemática que você consegue mais aplicar no seu dia a dia é a estatística. Por quê? Porque a estatística, ela te dá embasamento para você tomar decisões mais assertivas. Você tomar decisão baseadas em dados e não em emoções. Então uma pessoa que entende bem estatística, ela é capaz de tomar decisão de forma mais consciente, digamos assim. E, gente, qual é a hora que a gente está tomando decisão? A gente está tomando decisão na nossa vida o tempo inteiro. Só que o meu professor de matemática, quando ele foi me ensinar estatística, ele não me falou isso. Ele não me falou, ele simplesmente começou a vomitar tudo que era de estatística que ele tinha que vomitar em cima de mim. O que aconteceu? Eu aprendi, eu consumi de certa forma aquele conteúdo e depois eu esqueci, passei na prova e depois eu esqueci. Quando eu comecei a estudar marketing, eu vi o quão importante é você focar aqui no porquê. Então, sei lá, ao invés de focar 50% do meu tempo, da minha energia, 5% do meu tempo da minha energia no porquê, eu e até mesmo o Érico, a gente chega a focar, quando a gente está soltando algum conteúdo, cerca de 40% do nosso tempo em explicar para a pessoa por que ela tem que aprender aquilo, por que aquilo é importante para ela e por que eu faço isso. Hoje em dia, na era da internet, as pessoas que consomem nossos conteúdos são pessoas adultas. Não tem como, na escola você ainda tinha como obrigar a pessoa a ficar sentada na sala de aula e aprender, mesmo que ela não visse a importância daquilo na vida dela. Na internet, hoje, você não tem como fazer isso mais. Se a pessoa vê que aquilo não é importante, se ela não se sentir, digamos assim, estimulada a aprender aquilo, se ela não souber o porquê daquilo, ela vai embora. E ela simplesmente não consome o seu conteúdo. Então, muita gente sofre com isso. Por quê? A pessoa foi acostumada a ser especialista. Ela foi condicionada a começar aqui pelo o quê? Então, por exemplo, se você vai, sei lá, dar um curso de guitarra para alguém e eu não sei nada de guitarra, eu vou usar isso só de exemplo, pode ser que eu esteja falando uma coisa completamente idiota a respeito de guitarra, mas enfim, eu vou usar o exemplo. Então, se você vai dar um curso que é uma sequência de bases, sei lá, e notas que você tem que ensinar para a pessoa,
a primeira coisa você tem que dizer para ela por que aquilo é importante. Então, digamos que, por exemplo, essas são as bases e as notas para você conseguir tocar guitarra igual o Jimi Hendrix tocava. Então você chega para a pessoa e fala assim, cara, você quer aprender a tocar guitarra como o Jimi Hendrix tocava? Olha, quero sim, cara, eu admiro pra caramba o Jimi Hendrix, e digamos que o seu avatar admire ele. Então você está falando, antes de falar nada, antes de começar quais são as bases que você tem que fazer, cara, você está falando por quê. O Jimi Hendrix, ele descobriu uma sequência de bases, você conta a história e fala o porquê. Só depois que você falar o porquê, é que você vem para o quê. O que é onde você vai explicar o que você vai ensinar. Você quer tocar igual o Jimi Hendrix? Quero sim. Como é que eu toco? Cara, para você tocar igual o Jimi Hendrix, você tem que saber uma série de sequências de bases e tal, para fazer no braço da guitarra, para você conseguir tocar. Ah, que legal! Cara, aí naturalmente a pergunta vai surgir na cabeça da pessoa. Com isso você consegue manter ela engajada, você consegue manter ela junto com você. Ela vai perguntar, legal, como é que eu faço essas bases? E aí você vai explicar para ela como é, você vai efetivamente ensinar. Olha, você vai fazer tal base, tal base, tal base, enfim. Novamente, eu não sei nada de guitarra. Mas você percebe como a coisa caminha naturalmente, como você prende a pessoa naturalmente? Você pegou ela por porquê, ela tem uma razão forte para prestar atenção em você. A grande sacada é, depois que você explicar o como, você pode vir e explicar o e se. E se ela encontrar algum obstáculo na hora de que estiver, enfim, aprendendo o que você está ensinando para ela? Você vai ensinar ela a transpor aquele obstáculo. Você vai antecipar um determinado obstáculo que ela possa encontrar. Então, digamos que você vai ensinar, sei lá, uma sequência de bases, e na terceira base da guitarra que você está ensinando para ela, normalmente o fato da posição dos dedos faz com que o dedo indicador doa muito. E aí você pode, no seu conteúdo, tratar isso de forma antecipada. Então, olha, e se o seu dedo indicador doer muito, quando você estiver fazendo a terceira base, não desiste, é normal, isso acontece. Boa parte das pessoas não estão acostumadas, os tendões da mão estão acostumados a fazer aquela posição. Então, no começo é normal doer, mas não desiste. Existe um exercício, sei lá, de alongamento que você pode fazer para poder diminuir a dor até os tendões dos seus dedos se acostumarem com aquela posição. E se? Com isso, você consegue, se você seguir esse simples modelo aqui, para poder criar os seus conteúdos, você vai ter pessoas muito mais engajadas. E o mais interessante é que você pode utilizar esse modelo aqui. Esse não é um modelo para você escrever um e-mail, para você escrever um post no blog. Você pode utilizar esse modelo aqui para escrever uma sequência de mensagens automáticas inteira. Você pode utilizar esse modelo aqui para escrever, sei lá, gerar uma sequência de vídeos inteira. Você pode utilizar isso aqui na sua vida pessoal. Quando você for ensinar alguma coisa para o seu filho, não começa a vomitar a coisa em cima dele, começa com o porquê. Você vai ter ele muito mais engajado. Seu filho, a sua mulher, se você quiser prospectar um parceiro, quer começar uma conversa nova com um parceiro-chave, não começa a sua conversa vomitando em cima dele o que você tem para propor, que não sei o que, cara, começa no porquê. Por que ouvir aquilo é tão importante? Cara, se você seguir esse simples modelo aqui, você vai ter pessoas muito mais engajadas, muito mais interessadas naquilo que você tem a dizer, seja lá qual for a situação onde você for usar isso daqui. Então é isso aí.